a gente teve... Bom, eu vou ver a tabela e a gente fala dos jogos que aconteceram de sexta pra cá. Então, por exemplo, o Botafogo, no sábado, perdeu pro Atlético Mineiro por 1-0. Foi a terceira derrota seguida do Botafogo, sendo duas delas pelo Campeonato Brasileiro. Né? Teve a derrota pro Defensa e Justiça, né? Isso. É. E depois a derrota pro Flamengo e agora a derrota pro Atlético Mineiro. O Botafogo tá reclamando muito da anulação do gol do Diego Costa, que eu confesso que, no meu entendimento de impedimento, do que é o futebol e tal, eu acho que o cara atrapalha. Eu acho que ele atrapalha, né? O zagueiro, e ele se aproveita de uma posição irregular. Não foi isso que aconteceu? No lance? Ou eu tô confundindo o lance, hein? Então, André, eu quero escutar o VAR desse lance pelo seguinte fato. Porque tem dois pontos ali que as pessoas estão falando, né? Um, que é que que não teria sido uma nova jogada, porque teria sido um desvio e não uma rebatida. Eu vi, inclusive, especialistas de arbitragem falando isso, que não gera um novo lance porque não foi uma rebatida, não foi uma tentativa de jogar, né? Mas, Solta aí pra gente ver. mas isso eu discordo. Mas, entretanto, eu acho que o Diego ali, ele quase que faz um corta-luz, ele tá voltando para e tá muito próximo do Maurício Lemos. Eu acho que ele atrapalha a ação do Maurício. A minha interpretação é essa. Na Porque, minha... assim, o jogador em posição irregular, André, ele pode se interferir na jogada mesmo sem tocar nela. Por exemplo, a reclamação dos próprios torcedores do Botafogo no gol contra o Flamengo, porque o zagueiro só faz o gol contra porque tem o Bruno Henrique como ameaça atrás, e aí o zagueiro vai tentar fazer o corte e faz o gol contra. Então, assim, eu acho que é uma situação até semelhante a uma que os próprios botafoguenses estavam reclamando na outra rodada. Então, eu acho que o gol foi bem anulado. Eu quero escutar o VAR para entender por que eles anularam. Se foi por isso ou se foi pela outra interpretação. Então, no meu futebol, assim, o cara se aproveita da posição que ele... Agora, essas regras mudaram tantas vezes e a diferença de critérios ela é tão grande que acontecem lances aí parecidos como esse em todos os jogos e em cada um deles tem uma... O Tem uma problema é a falta de critério, né, André? então, e são tantas atualizações, e aí tem o cara que entende de um jeito, e tem o cara que entende do outro e tal. Assim, e aí você tem que interpretar se é tentativa de corte, se é domínio pleno da jogada, se não é. O cara tá numa posição irregular. Se aproveitou da posição, impedimento, é tão simples, mas eles provocam ainda mais motivos pra errar lances como esse. E o Botafogo tá pé da vida. O Bruno Lage, inclusive, deu uma declaração bem forte, bem forte. Ele fala que o campeonato, que ele chegou aqui há 2 meses e tal, e que, a primeira vez na temporada que ele perdeu 3 jogos, além de 2 derrotas seguidas no Brasileiro. E ele vira e fala assim, eu tô sentindo que eles estão querendo deixar o campeonato com graça até o fim. É uma declaração, né, Bruno Lage, que ela é muito séria, né? Assim, falar da boca pra fora, a gente sabe que a gente fala isso no boteco, a gente fala tomando uma, vou meter mais o dedo na ferida, vai meter o dedo lá ele. Dá a sensação que se quer que o campeonato continue animado até o fim. Eu sei que esse é o tipo de jogo que a gente fala no... Mas um treinador de futebol, do líder do Campeonato Brasileiro e tal, não sei se deveria sair falando dessa forma, porque é uma acusação séria, né? Eu acho assim, primeiro você tá escondendo a péssima partida que o Botafogo fez. Botafogo fez uma péssima partida. Péssima partida. E eu falei aqui, algum tempo atrás, que cada rodada ia ser de muita pressão pro time do Botafogo. E já começou. E eu vou te dizer, Túlio, você vai colocar a tabela do campeonato aí, a gente vai ver que a diferença é que 2 rodadas atrás era de 11 pontos, ela caiu para 7, e você tem de um outro lado correndo atrás um Palmeiras muito sólido, que tem Libertadores sim, então pode ser que o Palmeiras, pelo menos 2 jogos o Palmeiras vai ter de muita atenção nessa caminhada, podendo ser 3.
Mas você tem também um Grêmio correndo por fora. Hoje tem Grêmio e Corinthians, na verdade Corinthians e Grêmio, aquele jogo atrasado. E de repente o Grêmio vai ficar ali na espreita, olhando para a briga de Botafogo e Palmeiras, ele tem que melhorar o desempenho dele fora de casa, uma série de coisas. Mas eu acho que oficialmente temos um campeonato. O campeonato que não estava resolvido, mas estava muito bem encaminhado. Eu acho que a partir de agora ele está encaminhado. Mas baixou o nível aí do encaminhamento. Antes era muito bem encaminhado. No Data Carecation, as chances de título do Botafogo foram de quanto para quanto? Então, se você quiser, inclusive, você pode colocar aí a página que eu tenho recortada aqui, que o espião estatístico lá do GE fez a conta. A minha conta é feita com números da minha cabeça. Até teve um cara que falou aqui, nossa, grande estudo, hein? Grande comentarista, as contas são da sua cabeça. Sim, elas são da minha cabeça. Por isso que é a live do André Henning e eu trago as minhas opiniões. Não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha verdade. Então, os números são da minha cabeça. Hoje, já com números atualizados, o espião estatístico, que esse sim tem fundamentos, lá estuda, 74% para o Botafogo. 16 ali, quase 16 para o Palmeiras. Eu diria o seguinte. Era de 82, tô fazendo cálculos aqui analisados e... Era de 82, caiu para 70. Aí nós temos que dividir 30 entre os outros três. 20 pro Palmeiras, 9 pro Grêmio e 1 pro... Eu dividiria mais ou menos assim. São só os 3 que podem, né? Não sei. Só os 4, né, que podem ser campeões? Não, os outros ainda podem, né? Ainda tem campeonato pela frente, mas sei lá. Ainda tem, mas deve estar muito pulverizado por outros times. Ainda tem muito pela frente, só que o momento que o Botafogo tá vivendo não é legal. Não é legal. Vamos voltar lá pra tabela, Tulhão. O Grêmio, a gente sabe, é o terceiro colocado, joga hoje contra o Corinthians. O Grêmio, vamos ver como é que é o Grêmio, né? Depois da bronca que o Renato deu pós-jogo contra o Red Bull, né? O Red Bull Bragantino. E André, é importante também ficar de olho na situação do Corinthians, né? Sim, vou chegar lá. É que eu tô indo na ordem e a preocupação do Corinthians é embaixo. Eu vou chegar lá. Vou ter que chegar, como diria o outro. Tem ali Flamengo, Red Bull Bragantino e tal. O Flamengo, cara, precisa juntar os cacos agora. Precisa juntar os cacos e pensar na Copa do Brasil. O jogo do meio de semana do Flamengo é contra o Goiás. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Goiás. O São Paulo joga na quarta-feira contra o Fortaleza. São os 2 jogos aí de meio de semana dessas equipes. Nós temos jogos do Brasileirão todos os dias nessa semana. Já vamos falar sobre Bahia e Santos, que também estão lá embaixo. O Fluminense perdeu pro Vasco da Gama. Vou deixar para falar do Vasco lá embaixo, Túlio, que aí você já fala junto. O Atlético Paranaense, Fortaleza... Esses não mudaram a tabela de classificação, né? Atlético Paranaense, Fortaleza, o Atlético Mineiro, uma grande vitória sobre o líder Botafogo. Também não foi a melhor das partidas do Atlético Mineiro, segundo me falaram. Mas, cara, ser ganhar do líder, né? E outra, a Arena MRV já mostra o seu poder, né? Porque o Atlético jogou lá 2 vezes e ganhou as 2, não foi isso? Santos e Botafogo? Eu acho que é isso. Acho que são 2 jogos em casa, ganhou os 2. O grande barato até agora é que o Paulinho fez todos os gols do estádio. Já pode colocar um setor das arquibancadas com o nome dele, né? Já pode colocar um setor lá com o nome do... Você viu a entrevista do Filipão depois do jogo? Eu vi. Quer que eu coloque aqui pra galera ver também? Quero, cara, porque o Filipão bravo, o Filipão dando resposta com aquele humor dele é uma das coisas mais legais que tem. E aí a história é a seguinte, o Bruno Lage, técnico do Botafogo, criticou o gramado da Arena MRV
E aí perguntaram pro Filipão, você também achou que o gramado tava ruim e tal? Dá uma olhada na resposta dele. O gramado tava muito bom, cara. Não sei. Então, quem falou do gramado? O técnico do Botafogo, Bruno Lage. Quem? O treinador do Botafogo, Bruno Lage. Não, então eu não me meto mais. Tá bem. Se esse gramado tava ruim, então nós vamos jogar no céu, pelo amor de Deus. Ok, gente, obrigado, boa noite. Eu adoro o Filipão emburrado. Adoro. Eu convivi com o Filipão tantos anos, cara, quando ele é setorista do Palmeiras, da seleção brasileira. Eu adoro o Filipão. Agora, vem cá. Eu não vi o jogo. Porque o jogo foi sábado, 9 da noite. E sábado, 9 da noite, cara, eu tava com outras coisas na cabeça. Tava muito calor o dia inteiro em São Paulo. Então, eu realmente não vi o jogo. Mas eu vi umas fotos da Arena MRV. Eu vi uma foto do gramado. Tava feio mesmo. André, é aquilo, né? Gramado feio não significa gramado ruim necessariamente. Mas tem algumas fotos que mostram que não tava só feio, pelo menos em alguns pedaços do campo. Então, assim, poxa, o Filipão ironizar uma possível reclamação justa do gramado ser ruim, se ele fala, pô, o gramado não estava tão bom assim, mas estava para os dois times e tal, é uma coisa. Então, assim, eu acho que não gostei dessa declaração do Filipão, não, da maneira que ele fez, não. Eu justamente não tô criticando mais porque eu não vi de perto. As fotos que eu vi, eu acho que o gramado tava ruim, Filipão. Eu não sei se isso deve ser usado como justificativa, porque o gramado tá ruim pros dois, aquela história toda, né? E outra, é grama normal. É diferente de você, por exemplo, falar, pô, a gente não tá acostumado a jogar no sintético e tal. Hoje, cada vez menos você pode usar esse tipo de desculpa. Porque cada vez mais você vai ter adversários jogando no sintético, então você também pode ter um campo sintético pra treinar, de vez em quando. Você vai ter adversários. Cada vez mais vai ter estádio com um gramado sintético no futebol, eu acho. Acho que a tendência é essa. Aliás, o Palmeiras, por exemplo, eu passei do Palmeiras, não falamos da vitória contra o Goiás. O Palmeiras vai ter uma porrada de show agora em outubro e novembro. Porrada. Vai ter que sair do Allianz Parque algumas vezes na reta final do Brasileiro para jogar em outro estádio. Quando ele consegue fazer um show e recuperar a tempo, é muito por conta do gramado. Que é sintético e você consegue... Ele não fica desgastado depois do show. Os caras fazem uma proteção lá, então você consegue. Agora, eu acho que utilizar gramado como desculpa é complicado. É complicado. E André, é aquilo. O gramado da Arena MRV, ele poderia estar até bom do ponto de vista ali do Filipão. O Filipão pode até ter sido coerente se você pensar no nível de alguns outros gramados. Mas, assim, num nível ideal... aparentemente, pelo que a gente pôde ver, não estava, né? Então, assim, bom de verdade não estava. Comparativamente, poderia até estar, mas bom não estava. Já como eu passei do Palmeiras, deixa eu só registrar, o Palmeiras jogou na sexta-feira e venceu o Goiás. Jogo duro, cara. E teve a polêmica, né, André? Ganhou no finalzinho com o gol do Breno Lopes. O Breno Lopes estava cansado de ouvir o torcedor criticá-lo. As críticas ao Breno Lopes começaram lá no jogo contra o Corinthians, quando ele perdeu um gol que, segundo o torcedor, era um gol feito e tal. Ele estava sendo vaiado, criticado, aí ele faz o gol. E ao invés, cara, de nesse momento... É que, assim, é difícil, né? Não é um cara tão experiente assim, já fez gol de Libertadores e tal, mas é difícil você ter o controle dos nervos. Mas ao invés do cara jogar a torcida pro lado dele... E, tipo, bater no peito, falar, cara, pô, eu tô tentando, tá vendo? Eu tô tentando, uma hora ia sair, bate e rebate, lá ele faz o gol. Ao invés dele sair e jogar a torcida, trazer a torcida pro lado dele, ele manda o dedo do meio pra torcida, faz o famoso... Ih, cara, aí os jogadores tentam segurar ele, o Everton tenta segurar, controlar, o Luan tenta, o Abel sai em defesa dele, e aí ele acaba caindo no meio de um rolo... que é a briga da Leila com a torcida organizada. Aí a Leila já publica a foto do gol dele na Libertadores, aí ele publicou a foto do vídeo do pai, o pai gritando lá, tá vendo a torcida, o cacete? Então, cara,
é um rolo que eu não sei se é um momento bom pra tá essa fumaça no Palmeiras, né, cara? O Palmeiras tá numa semifinal de Libertadores, vai pegar o Boca. Olha lá, é tweet que fala ainda ou... Eu saí dessa porcaria, não sei como é que é, mas é tweet ou X agora? Todo mundo já tá falando X, ô Túlio, você que é do mundo X? André, eu seguirei falando no Twitter até que eu seja proibido disso. Tem que tomar cuidado, que o Elon Musk... Ah, não, o Elon Musk é daqueles que gosta de... Pode falar qualquer coisa, mesmo que seja mentira, mesmo que você pode falar. Palmeiras campeão da Libertadores com a imagem lá do gol do Breno Lopes, que é o gol de cabeça no final do jogo no Maracanã. Ele emitiu nota pedindo desculpas, a torcida emitiu nota replicando. Eu não sei se mostrar o dedo do meio pra torcida é um negócio muito inteligente. Aí tem um cara falando, André é defensor da torcida. Eu não tô defendendo ninguém, velho. Eu só acho que mostrar o dedo do meio da torcida é a mesma coisa que uma pessoa oferecer o dedo do meio pra você no meio da rua. Não sei se é... O torcedor vaiar, criticar e tal, faz parte do futebol. Você mandar o torcedor do seu time, eu não sei se é o mais interessante, não. Agora, eu não sou defensor de organizada. Não sou. O Cuiabá, lá em 10º lugar, tinha empatado com o América, né? Na sexta-feira empatou com o América. Aí a gente tem na sequência... O Cuiabá, André, é outro que precisa abrir o olho, né? A sequência do Cuiabá não é nada boa, ó. Quase emplacou a quinta derrota consecutiva, né? O América abriu 2-0, mas o Cuiabá foi buscar o empate. O Cuiabá tem que abrir o olho porque tem até uma diferença confortável, mas o momento é muito desfavorável, né, André? Imagina, Túlio, se não tem essa sequência entre as rodadas 13 e 18, o Cuiabá fez 15 pontos nesses 6 jogos. Que coisa. O Cuiabá corre risco, tá? Ah, André, mas o Cuiabá tá em 10º. Corre risco. É aquilo, né, André? Por exemplo, o Cuiabá e Cruzeiro, por exemplo, estão empatados, né? E Inter. O São Paulo tem até ponto a menos. Mas se você pegar entre esses 4 aqui, o Cuiabá é o que mais corre risco. Também acho. Também acho. Agora aí vem Cruzeiro, Inter, São Paulo, Corinthians que joga hoje contra o Grêmio. Corinthians deve ter a volta daqueles jogadores que não estiveram contra o Fortaleza. E tem que olhar pra baixo. Tem que olhar pra baixo. O Kaique tá lembrando aqui, depois que o Davidson explicou a tática do Cuiabá, não ganhou mais uma. Bahia e Santos, hoje um grande jogo na Fonte Nova. Eu não sei se eu posso continuar falando que Bahia e Santos fizeram a primeira final de Campeonato Brasileiro da história. Que foi a final de 59, né? O Bahia é campeão em cima do Santos de Pelé. E é o primeiro do bicampeonato, dos 2 títulos do Bahia. E aí agora tem o título de 37, né? Isso, do Galo. 37 o título para o Atlético Mineiro. Então, agora eu vou ter que colocar um asterisco na primeira final de Brasileiro. Mas é um jogo cheio de história. O Bahia e Santos. E... Uai. Elvis, André, ele não emitiu, não? Não emitiu o quê? Uma nota? Claro que emitiu. Emitiu, não. Ele publicou um texto no Stories. O Breno Lopes. Sim. E a torcida também. E o Bahia recebendo o Santos. E aí, cara, olha a situação do Santos. Se o Bahia ganha, o Bahia já abre 7 pontos pro Santos. Já é um time que fica muito difícil buscar. Porque não basta mais a colocação, né? Você também tem que olhar pra cima e tem que ver quantos pontos que você precisa buscar. É mais um que vai escapar. O Bahia, se ganha hoje,
ele já dá um bom salto. E, André, o Bahia é muito favorito hoje nessa partida. Verdade é essa. Vai O ser... Santos vem em frangalhos, o Bahia tem força na Fonte Nova. Não quero zicar aqui o torcedor do Bahia, mas o Bahia tem tudo hoje para buscar mais um triunfo. O Bahia vai ser o primeiro jogo do Rogério Ceni em casa. Eu tenho a sensação que a Fonte Nova vai estar lotada. Esse jogo vai ser às 8 da noite. E o Santos vai ser o primeiro jogo sem o Aguirre, né? Foram poucos jogos com o Aguirre, foram 5 jogos com o Aguirre. Mas o Santos vai tentar lá buscar contra o Bahia. E aí se o Santos... Claro, tem os dois lados da história, né? Se o Santos consegue uma vitória lá, aí ele já encosta no próprio Bahia, no Goiás, no Corinthians, depende do que o Corinthians fizer hoje. Então vamos ver. O Goiás a gente já falou, né? Perdeu para o Palmeiras. E aí chegamos ao momento que você tem microfone aberto aqui para falar, Túlio, porque foi um grande jogo. Esse aí eu tava assistindo. Tava tomando um negocinho para dar uma refrescada, porque tava um calor forte no sábado. Mas eu tava vendo o Vasco e Fluminense, foi um grande jogo no Newton Santos, cheio de emoção, lá e cá e tal. E o Vasco, Túlio, eu vou repetir o que eu já falei aqui. Agora com São Januário, com a sua torcida de volta, o Vasco vai escapar, Túlio. E acho que ele trouxe uma grande esperança pro torcedor. O Payet estreou, o Peck fez um monte de ponto lá na brincadeira lá do negócio. Que beleza, hein? André, eu estive no Newton Santos, foi um grande jogo. O Vasco venceu por 4-2 e foi aquele jogo movimentado que tudo poderia ter acontecido. O Fluminense ficou muito na bronca por causa do primeiro gol, né? Pedido de falta ali em cima do Cano, que eu até concordo que foi falta, mas assim, a reclamação em relação ao VAR não cabe, né? Que você tem um cruzamento, uma sequência de lance, então assim, eu quero escutar o áudio do VAR também desse lance, assim como do Botafogo, mas eu entendo que não era um lance revisável, mas de fato houve a falta em cima do Cano, mas não dá para colocar isso na conta o resultado. Por mais que o Fluminense tenha criado boas oportunidades, bola na trave, um susto ali, outro com o Léo Jardim aparecendo bem, foi uma vitória merecida sim do Vasco. A estratégia do Ramon Dias mais uma vez deu certo, e é um grande momento do Vasco, cara. Se você pegar a tabela do retorno do Brasileirão, o Vasco tá lá nas primeiras posições, né? É um dos times que mais somou pontos nesse início de retorno. E lembrando sempre, né? O Vasco tem um jogo a menos ainda, tem um jogo a fazer contra o América. Você falava aí da questão de posição, de diferença para sair da zona. Se o Vasco vencer esse jogo a menos, o Vasco fica ali hoje a 2 pontos do Goiás, né? E dependendo do que acontecer entre Bahia e Santos, pode ser que até do que mais de um time, né? Mas pelo menos do Goiás, do Vasco vencendo esse jogo a menos, dá uma encostada ali. Então, assim, o momento é muito positivo, a torcida tá empolgada, porque o Vasco tá realmente competindo, sabe? Você pega aí esses últimos resultados, eu já reforcei isso aqui outra vez. O Vasco venceu o Grêmio, venceu o Atlético, agora vence o Fluminense, empatou com o Bahia lá, que é muito difícil. O Vasco conseguiu fazer um jogo duro contra o Palmeiras. Essa sequência aí do Vasco, o Vasco tem dado muito trabalho ao seu adversário. Então, assim, olhando para o que vem pela frente, o torcedor está empolgado porque ele olha para a sequência do Vasco, Coritiba em casa, América fora, depois Santos possivelmente num jogo sem público, né? O Santos, a princípio, está punido e jogará sem público 2 partidas. Então, assim, o torcedor do Vasco ele olha para essa sequência e ele começa a vislumbrar uma possível sequência de vitórias que poderia finalmente tirar o time. Porque a gente fala, o Vasco tá bem nas últimas rodadas, mas o que a gente olha para a tabela o Vasco tá bem, mas segue afundado na zona. O início do campeonato foi terrível e ainda falta muito. Mas está mais provável uma possível salvação do que antes, sem dúvida alguma, André. Se você puder colocar a minha tela aí, Túlio, porque o espião estatístico, ele também traz as possibilidades de permanência na Série A, depois da 23ª rodada. Então, ele coloca aqui com praticamente 90% de chances de ficar o Inter. Não tem as chances aqui, por exemplo, do Cuiabá. O Cuiabá não está entrando aqui nessa história.
Eles pegaram do Inter pra baixo. Tem o Corinthians, que joga hoje, 82% de chance de ficar. O Bahia subiu pra 79%. O Bahia deu um grande salto depois da vitória contra o Coritiba. O Goiás, 78% de chance de ficar. O Vasco já vai pra 45%. O Santos, só 23%. E o América e o Coxa, cara. O Coxa especialmente, né? Então... É que o América, além de estar melhor posicionado nesse momento, né? Tá 3 pontos à frente do Curitiba, tem um jogo a menos. Eu tô ressaltando aqui o jogo a menos do Vasco, mas se o América vence, aí o América empata com o Vasco e fica tudo embolado ali mais uma vez. Só que aí, André, eu acho que o torcedor do Vasco ele tem que olhar esse número da seguinte maneira. Agora a chance de permanência e de queda já é praticamente a mesma, já tá muito parecido. Quem vai cair quem vai cair no lugar do Vasco, o torcedor não tem que pensar nesse momento. O torcedor tem que pensar no seguinte, o Vasco tem que fazer a parte dele. Assim como o Santos tem que fazer a parte dele, o América. Eu acho que quem tá ali na zona nesse momento não tem que ficar pensando, fazendo conta de específica para secar fulano ou beltrano. É claro que vai olhar para o Goiás e vai enxergar como o time que talvez possa entrar na zona? Sim, é o mais provável. Só que o momento eu acho que é de pensar no próprio trabalho. Vai chegar um momento que você vai olhar o seu resultado e vai olhar pro lado e vai ver, pô, o cara também não fez o dele. Ok. Pô, então, por enquanto é isso mesmo. Por enquanto é pensar no seu, é fazer o seu. E vamos ver aí esses jogos que são bem interessantes, esses confrontos diretos aí, né? Santos e Bahia, Vasco e Curitiba. E depois, né, tem o Vasco pega o Curitiba e depois o América, né? São dois confrontos diretos em sequência. Não, perdão, ainda tem o Santos depois. Então, assim, vamos ver, né? O Vasco tá fazendo bom papel contra times que estão na parte de cima da tabela. Vamos ver como esse novo Vasco vai se comportar contra os seus adversários diretos, né? É diferente, né? É uma partida diferente. Eu fico aí na torcida para que dê certo, né? Eu acho que a expectativa melhorou bastante, André. E do lado do Fluminense, além da questão que eu falei da bronca na arbitragem, que eu acho que é justa ali, eu acho que não dá para reclamar do VAR no lance, mas de fato o Klaus erra ali naquela jogada, assim como errou em várias outras, tá? Você estava vendo o jogo, você deve ter visto. O Klaus, ele se perde nesse critério dele de querer deixar o jogo correr demais. Teve várias jogadas que ele fica aqui, ó, mostrando a bola, e não teve nada de bola. Ele errou bastante para os dois lados na partida nesse mesmo aspecto. Mas falando sobre o Fluminense, preocupa não o Cano, que até saiu com um corte no calcanhar e tudo mais. Preocupa o Arias, né? Não vi a última atualização em relação à lesão do Arias, mas o Arias saiu machucado. Alguém tava falando aqui, ó, o Diego Carvalho. Não sei qual que é a fonte dele, mas ele tá dizendo que o Arias já está pisando e caminhando normalmente. Trabalho apenas com gelo para desinchar o local. Tem 11 dias até o primeiro jogo da Libertadores. Até lá estará de volta. O nosso doutor Diego Carvalho, que traz aqui as informações. Mas acho que mais preocupante foi o Arias, né? Porque o Cano conseguiu permanecer no jogo. Então, o Arias saiu machucado. E, assim, pro Fluminense preocupa muito também essa questão da bola aérea, cara. Porque o Fluminense vem sofrendo muitos gols na bola aérea. Foi assim, mais uma vez. O Verratti fez um belo gol. O Praxedes também. Então, assim, e sem contar o gol do Peck, que tem origem numa outra bola aérea também. Então, assim, o Fluminense precisa ficar ligado aí, melhorar essa questão, porque tem um jogo muito importante contra o Inter, e o Inter com certeza viu esse jogo contra o Vasco e deu uma animada, porque o Fluminense mostrou ali algumas fragilidades. O Vasco teve seus méritos, é claro, mas o Vasco acho que ajudou ali um pouquinho o Inter a, quem sabe, enxergar um pouquinho do caminho para bater esse Fluminense. E destacar também, André, o André. O André, ele dá um lindo passe no segundo gol do Fluminense, estava fazendo um bom jogo e tudo mais, só que atrapalhada ali, que ele dá uma assistência pro Peck, não pode, né? Não pode. Se desentendeu ali, se não me engano, com o Guga na jogada, e deu uma verdadeira assistência pro Peck no final das contas. Que bom, né? Que bom. Eu brinquei com meus amigos tricolores, André. A gente estava precisando muito mais do que vocês. Obrigado. Só pra encerrar, o Peck, como que é o nome do garotinho que é fã dele? É o Gui. É o Gui, que legal. Ficou feliz da vida o Gui com a grande atuação do Gabriel Peck. A verdade, resumindo tudo o que aconteceu no final de semana do Campeonato Brasileiro,
o Botafogo vai ter uma pressão danada, cara. O campeonato pode escorregar. Pode escorregar das mãos do Botafogo.